Olá pessoal que segue a escola, tudo bom com vocês, meus amores? Olha só, eu sou a Maria Martins e até o último vídeo eu falava que eu ajudava as pessoas a se relacionarem melhor, mas na verdade não é isso. Eu não ajudo as pessoas a se relacionarem melhor. O se relacionar melhor é uma consequência daquilo que eu faço de fato. E o que eu faço então? Eu ajudo as pessoas a se reconciliarem. E à medida que elas se reconciliam, primeiro consigo, depois com o outro, os seus relacionamentos, ficam uma maravilha. Então eu sou a Maria Martins e eu ajudo as pessoas a se reconciliarem. E a aula de hoje eu vou falar sobre como que a gente pode se conectar com a nossa história pessoal e transformar isso em combustível para realizar aquilo que a gente precisa fazer aqui nessa vida. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aí no nosso canal e nos siga no Instagram e no Facebook. Então, vamos lá. Eu vou começar contando uma história para vocês. Ontem eu estava aqui em casa lavando uma louça. Enquanto fazia almoço, eu lavava a louça. E daí começou a chegar várias compreensões. Porque o trabalho com a constelação familiar faz isso com a gente, sabe? A gente vai descascando, é que nem a cebola do Shrek. A gente vai descamando. Então, à medida que a gente lê um livro, à medida que a gente faz um curso, a gente vai se conectando cada vez mais com esse conhecimento e aí, de repente, você tá ali fazendo alguma coisa ou você se faz uma pergunta e algo chega, uma resposta chega que te ajuda a virar uma chave e te liberar para dar muitos passos adiante. E qual que é essa história, né, que eu vou contar para vocês? Então, retomando, eu estava ontem aqui na minha cozinha, lavando a louça e fazendo o almoço. E de repente, eu me imaginei diante do meu professor, que a gente está fazendo um curso online, a segunda e terça, são 2 cursos. E daí, eu me imaginei diante dele fazendo a seguinte pergunta, falando: Décio, olha só, apesar de eu ter conhecido a abordagem das constelações familiares há 12 anos atrás, apesar de, ao ouvir você falar no seminário, acho que em 2017, 2016, você ter dito o seguinte, que você ia levar o conhecimento das constelações familiares para toda greta que coubesse esse conhecimento. E no momento que você falou isso, tocou o meu coração profundamente e eu também me senti fazendo parte desse movimento, de levar também esse conhecimento para todas as pessoas que eu conseguir, para que as pessoas tenham uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. E a partir desse momento, eu também saí daquele seminário disposta a fazer algo. Então, junto com meu marido, Jacques, nós criamos um curso A Arte de Se Relacionar, que é um método que nós desenvolvemos a partir dessa nossa experiência, a partir desse nosso caminhar com as constelações familiares, com física quântica, com educação sistêmica, com, enfim, vários conhecimentos de leituras, de curso, de tudo que a gente foi achando ao longo do caminho. Então, nós formatamos nós trouxemos esse método e nós já fizemos várias turmas desse curso. E aí, as pessoas, os alunos, eles falam para nós sobre as transformações que eles obtiveram ao fazer essa travessia conosco. E apesar disso, apesar de ter já escrito o livro A Arte de Se Relacionar, apesar dos atendimentos que eu faço e de eu ter certeza que eu sou competentíssima no que eu faço, eu ainda tenho um sentimento de que não é bem assim.
Imagine, eu estava fazendo todo esse movimento interno, tá? Como se eu estivesse relatando isso para o meu professor para fazer a pergunta. Diante disso, eu fiz a seguinte pergunta: por que será que eu ainda tenho um sentimento de autodesvalorização? Por que será que eu não consigo me enxergar e enxergar aquilo que eu faço com o mesmo valor que as pessoas trazem para mim? E no momento que eu fiz essa pergunta imaginária para ele, me veio a seguinte resposta. Porque olha só, se a gente perguntar para o universo responde. Então, a resposta que me veio foi o seguinte: será? Na verdade, foi uma resposta, não é uma resposta, é uma outra pergunta, né? Será se esse sentimento de autodesvalorização, de não reconhecer aquilo que eu faço e aquilo que eu sou, como as outras pessoas reconhecem, é o fato de eu ter nascido lá na roça? De eu ter nascido num lugar onde não tinha energia, onde não tinha água, aonde eu não pude ser alfabetizada porque a gente não tinha professor. Então eu aprendi assim a ler e a escrever meio que observando as outras pessoas. E no momento que eu fiz essa pergunta, eu comecei a chorar. E eu fiquei muito emocionada, muito. E aí eu me lembrei de uma frase que foi dita lá ao longo do curso, né, na aula anterior, na segunda-feira, que um aluno levou uma questão dele de dificuldade de fazer uma transição profissional, e aí o nosso professor falou que aquilo era uma cagada, que não era uma boa coisa essa questão da transição profissional para ele naquele momento. Então, diante da explicação que o professor deu, teve uma frase que ele disse que foi a seguinte: ele pediu para que esse aluno imaginasse os seus antepassados diante de si e ele falasse para os antepassados o seguinte: olha só, apenas exatamente porque foi difícil para vocês, eu faço valer a pena. Quando eu ouvi essa frase de novo, sabe, aqui, isso tudo acontecendo no pé da pia, sabe, gente? Enquanto eu me deslocava entre o fogão e a pia, tudo isso acontecendo dentro de mim. E eu lembrei agora que as nossas meninas estavam aqui, e aí uma passou e falou: mãe, você tá chorando? Eu falei: tô chorando. Aí a outra passou: mãe, você tá chorando? Eu falei: tô chorando. Mas o que aconteceu? Eu falei: é uma autoconstelação, porque dentro de mim estava acontecendo todos esses movimentos. Então, com essa frase, exatamente porque foi difícil para vocês, eu faço valer a pena. Cara, isso caiu dentro do meu coração e não dá para explicar o que aconteceu. De repente, eu me vi diante da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, das minhas avós, e eu olhei assim para a trajetória deles, para a história deles, e repeti essa frase: exatamente porque foi difícil para vocês aí atrás, eu faço valer a pena. E daí acabou que me veio uma outra frase, né? Que o nosso caminho é o que vai nos lapidando para nos tornar aquilo que nós somos. Imagine, eu nasci lá no interior, numa dificuldade danada, né? Eu sou a 7ª de 9 irmãos. Meus pais não são ricos, né? Nós tínhamos uma série de dificuldades que eu, como criança, não observava aquilo. Porque para mim era comum, era a minha vida. A gente tinha que dividir um ovo para 5, né? Tinha que fazer farofa ali e dividir aquela farofa para 5 crianças. A gente tinha que dividir tudo.
As roupas, os meus vestidos eram feitos de retalhos. Minha mãe ia na cidade, comprava tecido para revender lá no interior. E daí sobrava aquelas tiras de tecido. E com aquelas tiras de tecido, ela ia fazendo roupa para mim e para os meus irmãos. E eu ficava animadíssima quando minha mãe ia fazer um vestido novo para mim. Eu ficava ali no pé da máquina e na hora que ela terminava de fazer aquele vestido novo, eu já prontamente vestia e ia botar água, ia para cacimba, botar água na cabeça. Para quem não sabe o que é cacimba, é um buraco cavado no chão que mina a água, e era essa água que a gente ia lá buscar com a lata na cabeça para levar para nossa casa para a gente usar, para cozinhar, para beber, e, enfim. Era assim. Então, eu nasci nessas condições. Lá não tinha televisão, tinha essa questão. O entretenimento lá era brincar no riacho quando chovia, era ir catar fruta nos pés de fruta. O entretenimento era esse. Então, com 12 anos, eu tive a oportunidade de vir morar em Brasília. Que o meu irmão já morava aqui, porque tinha vindo por conta de um tio que já morava aqui. E aí esse meu irmão chegou lá e pediu para minha mãe para deixá-la me trazer para cá, para que eu pudesse ajudá-los nas tarefas de casa e para estudar, claro. E eu vim. E aqui também não foi tão fácil a minha realidade, né? Chegar com 12 anos, né? Eu não tinha sido alfabetizada direito, como eu falei, e todas as dificuldades que eu fui enfrentando. Uma adolescente, tive muitos conflitos na época de adolescência. Por que será que hoje eu ajudo as pessoas a se reconciliarem? Porque no período de adolescência, até os 20 e poucos anos, eu briguei com todo mundo. Eu tive dificuldade de me relacionar com os meus irmãos, com os meus primos, primas, com a minha tia. Eu tinha uma tia que se ela viesse na rua, eu tinha que desviar caminho. Porque eu não aceitava certas coisas, certos padrões de comportamento, então eu acabava desobedecendo e isso me deixava à margem. E acabava que isso tudo gerava conflito interno. Eu tive muitos conflitos internos e esses conflitos internos, eles se manifestavam do lado de fora. E daí, com 24 anos, 23 ou 24 anos, eu tive um namorado e com 5 meses de namoro eu acabei engravidando. E daí foi outro momento muito tumultuado da minha vida. Eu não sabia exatamente o que fazer, porque imagine, eu morava com os meus irmãos, na casa deles. E meus pais moravam lá no interior do Ceará. E o que eu ia fazer agora, grávida, com um namorado que eu nem sabia se ia ficar? Porque ele não era daqui, ele só estava trabalhando aqui em Brasília. E daí não deu outra, né? Quando eu engravidei, logo em seguida, ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava. Então, como ele não era daqui, ele voltou para a cidade dele. Quando ele voltou para a cidade dele, demorou um pouco, ele ligou terminando o namoro, porque ele não, segundo o que ele me falou lá, ele já não sentia que gostasse de mim o suficiente para a gente seguir. Ele já estava com uma outra pessoa. Então, essa situação também me trouxe muitas dificuldades, conflitos internos, e enfim, mas eu passei por isso, meu foco sempre foi o futuro. Eu nunca me coloquei numa posição de vítima, de achar, mas e agora, o que eu vou fazer? Não, eu só pensava o seguinte, um dia eu vou estar muito bem com essa menina e ele vai se arrepender de ter nos deixado. Esse era o meu pensamento. Era o pensamento que me movia para frente. E foi a partir dessa gestação e do nascimento dessa menina que eu comecei o meu movimento de reconciliação com os meus irmãos, até porque agora eu precisava deles, né? Muito mais do que antes, porque eu precisava ser acolhida, não agora só eu, mas com uma criança. Então eu comecei um movimento de um crescimento interno que a maternidade traz por si.
E também eu comecei a entender a grandeza de ser mãe. E nesse momento eu passei a olhar para minha mãe também, como minha mãe, que até então eu não enxergava. E seguindo, né, essa trajetória, quando a nossa menina tinha 8 meses, eu conheci o meu atual marido, o Jacques. E depois de 1 ano, nós estávamos nos casando. E dentro do nosso relacionamento, nós também tivemos muitas dificuldades no início dessa relação. E a gente foi superando essas dificuldades. E a gente foi e está caminhando sempre para buscar as soluções, para focar na solução dos conflitos, para melhorar as nossas dificuldades e não focar no problema, não potencializar aquilo que acontece, aumentando isso. A gente está sempre em busca da solução. E por que eu estou contando essa história para vocês, um pouco da minha história? Porque quando eu percebi isso, né, aqui na Pia, será se eu tenho esse sentimento de autodesvalorização? Será se eu tenho um sentimento de que as pessoas falam isso para mim porque elas têm pena de mim? Olha que louco. A gente projeta nos outros os sentimentos que a gente tem dentro da gente. Na verdade, era eu que ainda estava olhando para mim mesma com pena da minha trajetória. E aí me veio essa frase, por todo esse entendimento, me veio essa frase, que é o nosso caminho, o caminho que a gente trilha, que vai nos moldando para que a gente se torne quem nós estamos destinados a ser. Então, ao receber essa frase, me veio assim uma força, sabe? E um empoderamento de fato, aonde eu olhei para minha história e falei o seguinte: é exatamente porque foi difícil que eu faço valer a pena agora. É exatamente por esse caminho que eu trilhei que eu posso ajudar outras pessoas a também trilharem o mesmo caminho, que é o caminho da reconciliação, o caminho de trazer de volta aquelas pessoas que antes estavam fora do nosso coração e que fazem muita falta. É um caminho onde eu consegui superar várias situações que normalmente as pessoas se colocam como vítima, e no momento que elas se colocam como vítimas, elas ficam paralisadas, elas não conseguem mais seguir. Porque a vítima é a pessoa que acha que ela não tem participação nos acontecimentos que lhe ocorrem. E na verdade não é assim. Tudo que nos ocorre, existe uma participação ativa nossa, seja pela ação ou pela não ação. Tudo que nos acontece, de alguma forma, nós atraímos aquilo, seja de uma forma consciente ou de uma maneira inconsciente. Mas a gente não é assim, de repente eu tô andando e o negócio cai na minha cabeça. De repente eu tô aqui e uma doença se manifesta em mim. De repente eu tô aqui no relacionamento bom e quando menos espero o relacionamento fica ruim. Não é assim. As coisas elas vão sendo construídas para que a gente tenha um determinado resultado. E isso é passo a passo. À medida que nós vamos agindo agindo e reagindo, à medida que nós vamos reagindo ao que nos acontece e agindo, a gente vai tendo um resultado. Então, diante de tudo isso que aconteceu na minha vida, diante de tudo que aconteceu lá com os meus antepassados, diante da minha realidade, da minha trajetória, quando eu olho para isso tudo e falo essa frase, exatamente porque foi assim, é que eu faço valer a pena.
E agora eu me lembrei de uma história, né? Que o que vai nos acontecendo, a gente também vai somatizando e isso vai tendo efeitos na nossa vida. Eu me lembrei agora que quando eu cheguei aqui em Brasília, eu cheguei aqui com 12 anos. Eu acho que com 13 eu fui num passeio da escola fazer uma visita no Banco Central. E daí a gente está lá, aquele grupo de alunos lá no Banco Central, e tinha uma pessoa que estava nos mostrando as moedas, o dinheiro, né? O dinheiro antigo e tal. Aí de repente ela perguntou assim, tem alguém do Ceará aqui? Aí eu, inocente, pura e besta, levantei a mão. Aí ela apontou para uma janela de vidro que tinha lá e aí me mostrou um espelho d'água, né? E ela falou assim, e para você que é cearense, ali é água. Ah, gente, eu fiquei com tanta vergonha de ser cearense. Fiquei com muita vergonha e por muito tempo eu não queria ser cearense. Eu queria apagar isso da minha história. E toda vez que a gente se envergonha de uma parte nossa, ou de uma parte da nossa história, ou nos envergonhamos dos nossos pais, da história deles, porque às vezes foi tão difícil. Quando a gente tem pena também, quando a gente tem acusação, quando a gente olha para trás e não quer saber daquilo, a gente se enfraquece. Nós não entramos em contato aí com todas as ferramentas que estão disponíveis para nós. Porque apenas quando a gente olha para a nossa trajetória e concordar não é o sentido de dizer assim, tá tudo certo, é isso mesmo, não é estar conformada. Na verdade, o concordar com o que foi antes é olhar e dizer, sim, foi assim mesmo. E só exatamente por ter sido desse jeito é que eu tô aqui hoje. Exatamente por tudo que aconteceu lá atrás é que eu cheguei até aqui. Então, quando você se vê como resultado de tudo que aconteceu antes e não como vítima de tudo que aconteceu antes, você tem força. A nossa força, o nosso poder pessoal, a origem dele está nesse ponto. Quando a gente olha para a nossa história, para o nosso caminho, para quem você é de fato e diz, sim, é isso mesmo. Tudo que me aconteceu me trouxe essas condições. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho duas posturas. Ou eu posso ficar aqui, onde eu estou, acusando os que vieram antes. Mas a minha mãe não devia ter me deixado vir embora para Brasília com 12 anos. Eu fiquei muito tempo nessa lenga-lenga, sabe? Com aquela dor de ter sido deixada e como teria sido se eu tivesse ficado aqui no interior com a mamãe e com o papai. É muito fácil saber como teria sido. Até que um dia eu me dei conta disso. Eu olhei para as colegas que eu tinha e que ficaram lá. E eu percebi que para elas é muito mais pesado. A situação que elas vivem hoje lá é muito mais pesada do que a vida que eu tenho hoje. Então eu não preciso ir muito longe para saber como teria sido a minha vida se eu tivesse ficado. Então quando eu saí, desse movimento de ficar me queixando, com pena de mim mesma, e olha só, até ontem eu percebi que eu ainda estava com pena de mim. E estava achando que os meus clientes, os nossos alunos, estavam nos dando feedbacks maravilhosos, porque eles também estavam com pena. Olha só, gente, como nós, quando estamos emaranhados com alguma coisa, a gente não tem uma visão clara. E eu tô contando isso aqui para vocês, tô abrindo meu coração, não sei o que vocês vão achar disso, sabe? Mas eu senti que eu precisava compartilhar essa compreensão que eu tive ontem. De que a nossa força
o nosso empoderamento, o nosso poder pessoal está em olharmos para a nossa história, para tudo que aconteceu lá antes e saber que essa história, que esses acontecimentos são os substratos que nós precisamos para fazer valer a pena daqui para frente. Então eu posso ficar nessa postura de vítima ou eu posso pegar esses substratos e usar como combustível para a vida que eu quero construir a partir daqui. Mas para isso eu preciso me despedir da postura de vítima, da postura de acusação, da postura de ter pena daqueles que tiveram um destino pesado. Porque esses sentimentos, essa postura diante deles, nos paralisa, roubam a nossa força e faz com que nós, por lealdade a eles, a gente também repita o destino. Quantos de nós está aí com infinitas possibilidades diante de si e ainda assim não consegue sair do lugar? Eu escrevi um texto e compartilhei hoje sobre a criança ferida. E eu recebi um feedback de uma aluna nossa sobre o texto que eu tinha escrito, né? E também sobre o curso que ela fez conosco no ano passado. Então ela me revelou o seguinte, ela falou: Maria, eu sou advogada, mas eu tenho tudo, né? Eu já tomei consciência dessas leis, eu já percebo quando eu violo a ordem, e eu às vezes penso que eu já tomei a minha mãe, que eu já tô bem com a minha mãe, que eu tô bem com a minha filha. Mas aí quando eu me aproximo, que eu chego mais perto delas, que a gente tem um tempo maior de convivência, eu percebo que eu ainda não estou bem com elas. E eu profissionalmente estou paralisada. Eu não consigo avançar. Apesar de ser advogada, apesar de estar estudando, eu não consigo avançar. Então, eu contei para ela a minha própria história quando eu conheci as constelações familiares, há 12 anos atrás. Eu confesso para vocês que eu fiquei aí pelo menos uns 5 anos por fora, parecia que eu estava paralisada. E estudando, fazendo cursos, lendo os livros sobre a abordagem. E dentro de mim tudo estava girando, sabe? Parecia que eu estava desconstruindo e reconstruindo ao mesmo tempo, era algo simultâneo. Às vezes, enquanto eu lia um livro do Bert, eu fazia várias autoconstelações. Me vinham assim compreensões que de repente eu parava de ler e começava a chorar. Eu falava assim: nossa, é isso, é esse o movimento. E eu fui falando isso para ela, que durante muitos anos também, quando eu comecei a estudar essa abordagem, que eu fiquei aparentemente paralisada. Mas esse paralisado era só por fora. Eu estava me reformatando, me desconstruindo e reconstruindo agora com uma nova consciência, com uma nova forma de enxergar a vida, com uma nova forma de olhar, um novo olhar para a minha história, para o meu sistema, para os meus pais, para a minha vida, porque eu tinha todos os recursos diante de mim, os mesmos que eu tenho hoje, só que eu não conseguia também fazer muita coisa. Então eu acalmei ela, eu falei: olha, tenha paciência consigo, com a sua forma de caminhar. É um passo de cada vez e vão ter dias que você não vai conseguir dar nenhum passo e tá tudo certo. Todos nós estamos a caminho. Uns um pouco mais adiante, porque iniciaram esse caminho do autoconhecimento, da reconciliação consigo e com o outro, para aprender essa arte de se relacionar. E tem outros que entraram nesse caminho um pouco depois. Mas está tudo certo, é o tempo de cada um. Se nós continuarmos a
no caminho, buscando através de cursos, eu insisto, de leituras, de aconselhamentos, de atendimentos, de constelação. Se nós continuarmos, a gente vai chegar. E então eu contei para ela sobre o próprio Bert Helling, que é o criador dessa abordagem das constelações familiares. Ele relata pra gente lá no livro dele autobiográfico, o último que ele escreveu, já chegando aos 92 anos, ele fala pra gente o seguinte, que já com 92 anos, ele precisou de uma constelação familiar. E ele explica por quê. Ele fala que durante toda a vida dele, ele achou que a mãe dele amava mais o irmão dele mais velho. E daí, com 92 anos, a mulher dele, a Sophie, conduziu uma constelação familiar com uma amiga que estava visitando eles. E ele pôde, então, perceber o amor da mãe dele por ele. Então, observem, o Bert Helling, que foi o criador da abordagem, já estava com 92 anos e ainda precisou de uma intervenção para enxergar o amor da mãe dele por ele. Imagine, nós que estamos aqui iniciando o caminho, a gente precisa ter essa paciência conosco, com o nosso processo de autoconhecimento, com o nosso processo de empoderamento, de estar conectados aí com o nosso poder pessoal. E como eu falei no início desse vídeo, nós vamos fazendo isso em camadas. De repente vem uma percepção, você enxerga algo igual eu percebi isso, que eu estava com pena da minha história, eu estava com vergonha da minha história, com pena de mim mesma, e eu projetava isso para o meu entorno. E daqui a pouco, claro, essa percepção, ela me deixa muito mais forte do que eu era antes. Então hoje é nítido a minha percepção de força interior. Eu me sinto muito mais empoderada, eu me sinto muito mais conectada ao meu poder pessoal. E isso vai me levar vários passos adiante no meu trabalho, na minha forma de traduzir esse conhecimento para vocês. Porque todo o meu objetivo com o trabalho das constelações familiares é traduzir o entendimento dessas leis de uma forma que até uma criança de 5 anos de idade compreenda. Para que todas as pessoas compreendam o que são essas leis e como colocá-las em prática na sua vida, para que cada um possa ter uma vida melhor. Porque nós nascemos para viver bem, para vivermos felizes, para vivermos em paz. Se isso ainda não aconteceu, é porque tem alguma coisa fora de lugar. Tem alguma coisa que a gente precisa olhar para dentro de nós. Primeiro, a gente precisa despertar para essa necessidade. Por que eu não estou vivendo bem? A minha relação com os meus pais. É óbvio que muitas pessoas têm uma história difícil com os pais. Porque foram maltratadas, porque sofreram abusos, porque foram deixadas, porque foram abandonadas em orfanatos. Existem muitas histórias difíceis. Mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu atendo não foram esses casos que aconteceram. É assim, porque os pais se separaram cedo, e aí isso gera um trauma na criança, porque a pessoa teve a percepção de que foi abandonada pela mãe porque a mãe deixou no berçário, então essa pessoa traz esse sentimento de abandono, porque a mãe foi muito submissa, segundo o que elas relatam, submissa ao pai, então essa filha hoje, normalmente as mulheres, acusa essa mãe de submissão e aí na vida prática ela não consegue se relacionar bem com o parceiro dela.
Porque ao menor sinal de que ela pode estar sendo submissa, ela já dispara um gatilho que remete lá à história da mamãe e aí ela não consegue lidar bem com isso. Então, as pessoas que eu atendo, elas não têm assim, grandes, não aconteceu esses traumas que eu acabei de citar, mas ainda assim elas têm uma dificuldade de se relacionar aí com os pais. Apenas quando nós entramos em contato com a nossa realidade e olhamos para as nossas dores internas, é que nós podemos ir caminhando e nos curando. E aí quando a gente vai curando internamente, é incrível, pessoal, porque tudo do lado de fora muda. Eu gosto muito de uma frase que diz: seja você a mudança que você quer no mundo. E é verdade, a mudança acontece dentro de você, a partir de dentro, a partir dessa descamar cebola, né, que a gente vai tirando as camadas, através das percepções. A gente vai percebendo, a gente caminha, daqui a pouco a gente dá uma travada de novo em alguma outra questão que emerge, aí isso fica claro, e daí é uma outra camada que a gente tira, e aí a gente segue. Então, em síntese, o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é isso. Se conecte à sua história. Não tenha vergonha da sua história. Tenha orgulho da sua história, do caminho que você percorreu. Olhe para a história dos seus antepassados e concorde, agradeça. Apenas porque foi daquela forma é que você pode estar aqui. E se foi difícil, e se foi pesado, então é exatamente por ter sido difícil, por ter sido pesado, por ter sido traumático, é que hoje você pode fazer valer a pena. O nosso sucesso diz assim, quando a gente tem sucesso na vida, e eu não estou falando aqui só de sucesso na carreira, ter muito dinheiro, é viver uma vida feliz. O nosso sucesso é um certificado, é um diploma de que tudo que eles fizeram, do jeito que eles conseguiram fazer, deu certo. Então, o nosso sucesso é uma homenagem a eles, aos nossos pais. E o nosso fracasso também é como se a gente dissesse para os nossos pais, é uma acusação. Porque a gente diz o seguinte com o nosso fracasso: tá vendo? Do jeito que vocês fizeram não deu certo. Tá vendo? A culpa é de vocês. Então o nosso fracasso não é nada mais do que uma acusação aos nossos pais. Agora, quando a gente se torna um sucesso e vive bem, e vive feliz, dando continuidade àquilo que nós recebemos, a gente tira um peso das costas deles. A gente diz, apesar, né? Não é apesar, exatamente por ter sido dessa forma, eu tomo tudo e vou passar para diante de uma forma mais leve do que foi para vocês, porque hoje é possível para mim, porque hoje eu tenho os recursos necessários para fazer isso. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o meu recado hoje, um pouco da minha história. Se você gostou, você curte, e se você quiser compartilhar com alguém que precise ouvir, compartilha. Faz o seu comentário, porque a escola é sua. Um abraço e até o próximo.